deputada Mara Caseiro, por inversão de inscrição. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Senhor Presidente, deputados, pessoas aqui que se fazem presente, para ilustrar um pouco sobre o assunto que vou falar no dia de hoje, gostaria de destacar algumas matérias veiculadas esta semana sobre a questão da delinquência juvenil. E no jornal O Estado, do dia 16 de abril, diz assim: delinquência juvenil cai 60% em um ano. No primeiro trimestre de 2011, foram 105 apreensões na capital, ante 42 em igual período em 2012. E continuando, de janeiro a março foram 42 contra 105 no mesmo período do ano passado. Para o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Carlos Alberto Davi dos Santos, a queda é reflexo da presença constante de viaturas em locais onde antes se aglomeravam grandes números de menores, como casas noturnas e conveniências. Aumentou a fiscalização nesses locais, onde a presença dos jovens era constante e que poderia descambar para o crime, argumenta. A estatística segue uma tendência que vem desde 2010, quando os números começaram a ser divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, onde naquele ano foram apreendidos 453 adolescentes, 128 apenas no primeiro trimestre. Ao longo de todo o ano passado, o total ficou em 341, tendo uma queda de 25% com relação a 2010. Já para o superintendente da Assistência Socioeducativa, Hilton Vilaçante Romero, a queda dos números deve-se principalmente ao modelo de justiça restaurativa adotada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. A visão restaurativa juvenil se caracteriza pela excepcionalidade e pela brevidade. Não é sistema carcerário, é problema social e visa a recomposição social do adolescente, argumenta Vilaçante. Por outro lado, o professor e sociólogo Paulo Cabral sugere duas hipóteses, mas garante que os números não são conclusivos para se confirmar cientificamente a redução da delinquência juvenil. Podemos supor, por exemplo, que os menores, de alguma maneira, estejam melhor controlados e melhor educados. Em outra hipótese, mais pessimista, podemos supor que as autoridades incumbidas não estejam aplicando com rigor as penalidades previstas. Exemplifica: para afirmar, seria necessário um conjunto de dados, acrescenta. Ainda de acordo com a Sejusp, no final de março, 107 adolescentes estavam sob custódia nas UNEIs, Unidade Educacional de Internação de Campo Grande. No ano passado, eram 108. E em 2010, 132 jovens cumpriam medidas socioeducativas nas unidades. Bem, quando eu li essa matéria, claro que a gente fica feliz em saber que vem diminuindo
e que se estão também tomando atitudes na busca de solucionar ou de minimizar esta questão da delinquência juvenil. Mas hoje, lendo o jornal de hoje, lendo o Correio do Estado de hoje, vem aqui uma notícia e eu vou reproduzi-la para que todos possam fazer aí a sua reflexão. Diz assim: escola pública. 7 alunos menores são apreendidos usando droga. E diz mais: a Polícia Militar iniciou um ciclo de palestras em escolas públicas sobre violência. Com isso, ela também apreendeu, na manhã de ontem, 7 estudantes fazendo uso de droga. Deputado Eduardo Rocha, deputado Lauro Davi. Quando a equipe do 1º Batalhão de PM chegou ao colégio Oswaldo Cruz, na região central, apreendeu um adolescente que estava fumando maconha dentro da sala de aula. Pasmem, senhores, dentro da sala de aula. O jovem foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude. Mais tarde, ao término do horário de aula, outros 6 menores foram flagrados fumando maconha na rua, aos fundos do estabelecimento de ensino. E também foram encaminhados para a Delegacia Especializada. O 1º Batalhão da Polícia Militar iniciou nesta semana um ciclo de palestras em 2 escolas públicas da capital, com o projeto Polícia Militar, Família e Escola, Segurança e Construção da Cidadania. E eu venho aqui parabenizar a Secretaria de Segurança Pública do Estado por estar iniciando esses programas e ampliando o programa do PROERD em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Mas sabemos que ainda é pouco, infelizmente, ainda é pouco. Que bom que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado está atenta, está olhando com o olhar de proteção aos nossos adolescentes. Não tenho dúvida disso. Mas eu pergunto também, os nossos gestores municipais, como que eles poderão participar ativamente desse processo para tentar coibir essa delinquência juvenil? E digo isso estarrecida porque neste último final de semana, em Eldorado, na minha cidade, aonde lá fui dentista, prefeita, vereadora, lá em Eldorado. Permite uma parte, deputada Maria? Permite sim, deputado Rinaldo. Vossa Excelência está abordando um assunto extremamente pertinente, preocupante, e que, na verdade, a cada minuto que passa, a gente vê reiteradas matérias sobre essa questão, que são os nossos adolescentes, na sua grande maioria, partindo de forma coletiva para a delinquência, ao mundo da promiscuidade precoce e a questão das drogas, a violência nas escolas. Esta semana, deputada Mara, que passou, nós vimos um caso de um garoto que esfaqueou seu próprio professor em sala de aula. Hoje veicula nos jornais de Mato Grosso do Sul, falando de que uma escola, inclusive uma escola tradicional, Escola Oswaldo Cruz, onde eu fiz o magistério, na década de 80, 7 garotos foram encontrados usando maconha, e dentre esses 7 garotos, dentro da sala de aula, um adolescente. Então, Vossa Excelência vê o desafio que hoje está nas mãos do Estado,
de dar resposta para tudo isso. A inversão de valores de tal monta que não tem como mensurar. E tudo isso recai as consequências nos ombros da sociedade. Portanto, mais do que nunca é preciso que o poder público, na sua tríplice aliança, governo federal, estadual e municipal, é preciso que esteja investindo maciçamente na perspectiva de que tenhamos aí a infraestrutura necessária para dar guarida e para dar respostas a esses problemas que afligem a todos nós. Quero parabenizar Vossa Excelência, que não é a primeira vez que usa a tribuna desta casa para discutir esse assunto. Também já algumas audiências públicas Vossa Excelência capitaneou aqui nesta casa, buscando a solução para esse problema. Muito obrigado e parabéns pelo tema. Obrigada ao senhor, deputado Rinaldo. A Vossa Excelência também tem sido um grande defensor da nossa juventude e realmente no combate aí desses problemas sociais que atingem o nosso Estado. Mas eu dizia aqui que neste último final de semana, nós fomos violentadamente cenário lá em Eldorado de uma grande tragédia, aonde culminou em se tirar a vida de um adolescente, de um jovem de 20 anos. Um menino que eu vi crescer, e alguns atores dessa cena eu vi crescer também em Eldorado. Meninos que a gente depositou toda a esperança e que com certeza tinha e tem sonhos, tem planejamento. E foi tirada a vida deste menino, do Paulo Henrique, estupidamente. Sabe por quê, senhores? Sabe qual foi o motivo? Drogas. Eram amigos. Não se sabe exatamente como aconteceu, mas o que estão se dizendo lá em Eldorado é que estavam 4 amigos numa noite, bebendo, usando outros tipos de drogas, e acabaram tirando a vida do seu próprio amigo. Adolescentes jovens, 18, 20 anos, amigos. Então é uma mazela, gente, essa droga, que assola a nossa família, que assola os nossos jovens, e nós não podemos nos omitir. Não podemos deixar também que as nossas famílias se omitam na educação dos seus filhos. Não podemos somente responsabilizar o Estado, os professores. É um conjunto social, é um conjunto de uma sociedade que precisa repensar a criação e a educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Quando nos deparamos com uma cena que ontem foi nos apresentada, um pai espancando uma filha, perdeu totalmente a sua noção de ser humano, espancando a sua filha. A gente se pergunta, a que ponto chega o ser humano? Então fica aqui a nossa ressalva e o nosso apelo. Essa casa tem debatido essa questão das drogas, essa casa tem debatido a questão da delinquência juvenil, essa casa tem debatido a violência crescente em nosso Estado e em nosso país. Temos que nos unir. Temos que chamar também os nossos gestores municipais para repensar como vamos trabalhar essa questão que assola o deputado Levanchou, que já foi prefeito, que assola os nossos municípios, as nossas crianças, os nossos jovens. Temos que repensar. E temos que unir os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário e a sociedade civil organizada, para combatermos a violência e trazer um conceito de educação e de estruturação familiar decente, para que os nossos jovens
não se matem mais, para que os nossos jovens podem ser futuros profissionais de futuro. E mais uma vez, parabenizo sim atitudes como a da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Mas digo, precisamos de mais. Precisamos da educação, precisamos da Secretaria de Saúde. Por favor, deputado Onevande Matos. Deputada Marla, realmente, primeiramente cumprimentar a Vossa Excelência pelo o seu comportamento, o seu posicionamento que vem tendo com relação às normas do nosso Estado. Mas com relação à quantidade de jovens envolvidos com a droga, são vários fatores responsáveis, na minha avaliação, por essa situação. Primeiro, a desagregação familiar. É o primeiro fato. Segundo, é a questão social. Questão social. Eu não concebo, deputada, não concebo que um jovem, inclusive de famílias que precisam desse jovem, que esses jovens tenham oportunidade de trabalho e que não querem ver seus filhos na rua, mas não podem trabalhar até certa idade, até determinada, 16 anos, deputada, 16 anos, uma pessoa com 16 anos já está às vezes até se casando, mas não pode trabalhar. Eu não sei onde estava a cabeça dos legisladores que aprovaram lei dessa natureza. Eu me lembro, com 7 anos de idade, eu trabalhava, ia para a escola e trabalhava. Eu queria trabalhar, eu ia trabalhar, espontaneamente. Hoje não, mesmo que o jovem queira trabalhar, ele está impedido. Não pode ter um emprego, não pode, Pedro Kemp. E Vossa Excelência acha que está tudo certo. Tudo certo. Mas então, eu entendo, deputada, que nós temos que repensar essa questão. Por quê? Porque o jovem não pode ficar na rua envolvido com a droga. O jovem não tem a escola tempo integral para ele se ocupar lá. Não tem a escola que tanto propagam. Exato. Porque às vezes, se tivesse essa escola, não estaria na rua se envolvendo com gangues. Então, deputado, cumprimento Vossa Excelência, que realmente é preocupante. E temos que, as autoridades responsáveis têm que fazer alguma coisa para que esse quadro possa mudar. Obrigado, deputado Onevande, e eu concordo em grau e gênero com tudo que o senhor relatou. Também, claro que nós somos a favor do trabalho escravo, não hipótese alguma. Mas trabalhar dignifica o homem, né? Dignifica o homem, né? Eu entendo que o trabalho dignifica o homem. Mas eu vou cedo a parte para o deputado Alcides Bernardo. Deputado Vossa Excelência, como de costume, traz a essa tribuna um tema de relevante importância que afeta toda a sociedade, a começar na defesa da família e de seus entes. Quero parabenizar Vossa Excelência pela fala e dizer mais que isso é costumeiro no vosso proceder e com certeza foi esse o motivo que lhe trouxe a esta Assembleia, muito bem representando Eldorado e toda a região, que lamentavelmente foi palco de um fato que se repete no Brasil todo, se repete em vários lugares. Vossa Excelência abordou muito bem o tema da violência contra aquela menina de 7 anos que estava sofrendo dentro da própria casa, e o agressor nesse caso concreto foi o próprio pai, um covarde, um monstro que graças a Deus tinha ao lado da sua casa alguém com coragem para poder
filmar e denunciar. E nós não podemos de modo algum nos calar diante de situações bárbaras que se repetem, com certeza, de forma constante em todos os lugares, que é a falta do diálogo e a violência, a omissão e o acontecimento. O Estado de Direito se afastando e o Estado paralelo tomando conta. A ilegalidade se tornando uma vergonha e, aliás, a legalidade se tornando uma vergonha e a ilegalidade se tornando moda. É uma deturpação constante de todos os acontecimentos, começa pela moral. E eu quero aqui, a grandes rasgos, dizer que a dificuldade começa inclusive pelo meio de comunicação. Eu sou homem do rádio, trabalhei na televisão, sou advogado. Começa no mau exemplo que é apresentado inclusive pelos grandes canais de comunicação, com essas novelas mostrando atores e atrizes de boa aparência, de grande dom de interpretação, fazendo um papel, ora, de pessoas que não têm menor respeito com a moralidade. Não tenho nada contra os homossexuais, mas também não tenho nada a favor, é bom deixar claro. E a gente deixa de ler um bom livro para adquirir conhecimento, e a família passa a assistir programas que, ao invés de ressaltar a moral, a ética, o civismo, destacam situações que são absurdamente afrontantes à dignidade do ser humano. Nós temos que começar a tratar com seriedade todos os acontecimentos. E o berço, o lar, tem que ser o primeiro passo. Os pais precisam ensinar seus filhos, precisam ouvir os seus filhos, precisam dar bom exemplo para os seus filhos. Existem drogas ilícitas, mas existem drogas lícitas que precisam ser combatidas, como é o caso do cigarro, como é o caso da bebida alcoólica. Os pais precisam se conscientizar de que seus filhos estão de forma constante à mercê dos bandidos. A droga está tomando conta das cidades, e nós temos notícia hoje nos jornais que circulam no nosso estado de que foram apreendidas drogas dentro de escolas. Eu peço até mais uma parte, se Vossa Excelência me permitir, para concluir a minha fala. Então, nesse caso concreto, veja só, dentro de uma repartição escolar foi encontrada droga sendo portada por crianças, por adolescentes. Aí o Estado de Direito agiu para repreender, mas se entrou é porque teve a facilidade. E no caso concreto da violência contra essa menina de 7 anos, está demonstrado que há uma confusão na cabeça de muita gente, achando que corrigir é agredir. Agressão não é corrigir, agressão é violência, corrigir é amor, é conselho, é fala. Quantos homens maltratam também suas esposas, chegam bêbados em casa, criando confusão, criando problema, tudo por conta dessa droga lícita. Então nós temos que começar a agir, a fazer com que as pessoas se acordem, despertem para a importância de termos um combate eficaz. A começar, como muito bem disse o deputado Olivan, as crianças precisam ter escola, mas além da escola, precisam ter oportunidade de ser úteis para si, para sua família, para a sociedade. O adolescente precisa ter a oportunidade de trabalhar. A lei não pode ser um entrave para quem quer trabalhar, para quem quer ganhar o seu dinheiro. A lei tem que facilitar ao menor para que ele possa ter o seu primeiro emprego. Nós temos que, inclusive, também analisar essa questão repressiva da legislação vigente, a questão da maioridade penal. É preciso fazer com que a maioridade penal saia dos 18 e venha para os 16 anos de idade. Ora, tem menores com 16 anos de idade que são maiores do que eu, são mais fortes, mais violentos, cruéis, sanguinários. Por quê? Porque sabem que a legislação vai estar mantendo impune, porque ele não é preso, ele não é criminoso, ele é infrator, ele não recebe pena. Então nós temos que avaliar isso, temos que inclusive encaminhar um pedido aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, que encampem essa luta para a redução da maioridade penal e que inclusive facilite ao jovem que quer trabalhar a oportunidade para ele trabalhar. E o poder público tem que ser, deputada Amara, como Vossa Excelência muito bem diz, eficiente no seu mistério, que é de reprimir o uso da droga e, acima de tudo, de evitar que os nossos jovens acabem entrando nesse mundo. Obrigado pela oportunidade. E com relação à questão
do impedimento, né, dos nossos menores do trabalho, eu entendo que nós temos sim que repensar essa questão desse impedimento. Mas eu vou permitir uma parte ao deputado Pedro Kemp, que eu sei que tem uma colocação um pouco diferenciada de todas essas que foram colocadas. É importante ouvi-lo também. Agradeço a parte concedida por Vossa Excelência e acho que o debate sempre é salutar, né? Sim. As pessoas vêm, colocam suas posições e eu queria justamente colocar o meu ponto de vista discordando, né, de alguns colegas. Vejam bem, a lei, ela sempre tem que apontar para uma realidade que nós queremos atingir. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei avançadíssima, reconhecida no mundo inteiro como uma lei que projeta um futuro diferente para crianças e adolescentes. Mas muitas pessoas insistem em voltar ao passado, em voltar a uma realidade em que eram negados direitos a crianças e adolescentes, porque elas eram levadas ao trabalho, ao mundo do trabalho, e eram exploradas, muitas delas até em trabalhos pesados, prejudicando o seu desenvolvimento físico, emocional e impedindo a essas crianças de acesso à escola, à educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem o espírito de garantir às crianças e adolescentes um período de formação, de desenvolvimento e a educação, portanto, não ao trabalho infantil. Existe uma campanha mundial. Então, eu fico indignado ainda de ouvir pessoas aqui defendendo o trabalho infantil, né? A criança não pode trabalhar, a criança tem que estar na escola e o Estado, inclusive, tem que garantir às famílias pobres esse direito de que elas estejam na escola. E com relação à redução da maioridade penal, também sou radicalmente contra. Porque se nós tivéssemos no Brasil um sistema penitenciário, né, ideal, onde as pessoas estariam lá sendo recuperadas, ressocializadas, aí sim, né, vamos então passar pelo sistema prisional e esse jovem vai sair de lá transformado. Isso não existe. Hoje o sistema penitenciário é a escola do crime organizado. Então, você reduzir a maioridade penal, baixar de 18 para 16, para 14 anos, é você condenar um jovem ao crime organizado, à especialização, à pós-graduação no crime. Então, é nós desistirmos, né, da esperança de um futuro melhor para essa juventude. Então, queria deixar aqui a minha posição. Concordo com a ideia de que o lugar da criança não é no mundo do trabalho, é se preparando para o futuro, tendo o direito de sonhar, de ser criança e de estudar, né? Porque o filho de rico, ele pode estudar, de manhã, à tarde, faz inglês, vai na informática. O filho do pobre tem que trabalhar? Tem que trabalhar? Não! Ele tem que ter o mesmo direito de estudar, se preparar para o futuro, né? Aí a questão da redução da maioridade penal, para mim, não resolve o problema da marginalidade, da criminalidade. Eu acho que nós temos que pensar em políticas públicas para essa juventude, para ela não escolher o mundo do crime e poder, né, estar aí participando da sociedade. Obrigado, deputado. Desculpe por ter extrapolado. Obrigada ao senhor deputado. Deputada Mara, essa presidência comunica que Vossa Excelência disporá de 3 minutos para concluir. Eu tenho certeza que o seu pronunciamento enriquece este grande debate, porque é claro que nós temos que ouvir todos os pontos de vista, né? Mas entendo que temos que repensar, eu entendo que a gente tem que repensar a questão da maioridade penal, a questão do sistema prisional. O que nós estamos fazendo com os seres humanos estão aí nas cadeias públicas. O que estamos fazendo? Gostaria que fosse ampliado, sim, deputado Lauro Davi. Acho que nós temos mais deputados querendo também emitir o seu parecer, e eu gostaria de requisitar. Pela ordem, deputado Lauro Davi. Pela ordem. O próximo inscrito
Não sou eu. Evidente que vou aparteá-la também nessa questão, mas cedo o tempo que a Vossa Excelência possa continuar explanando o assunto de relevante importância. Obrigada, deputado Lauro Davi. Então, Vossa Excelência disporá aí. Me permite uma parte, doutor? 21 minutos. Demais? 20 minutos. Permitido a parte, deputado Zé Teixeira, e obrigado, deputado Lauro Davi. Deputada, quero parabenizar Vossa Excelência pela forma que veio a tribuna corajosa e colocar com muita propriedade os problemas da juventude brasileira. Discordando do nobre colega que refletiu antes, eu acho que o trabalho ele dignifica as pessoas. Não importa a idade, porque eu sou contra o menino que está fazendo a sala de aula. Eu sou contra o trabalho escravo. Mas o pai e a mãe equilibrado, que coloca e encaminha seus filhos desde a juventude. O trabalho, na minha visão, da forma que eu fui criado, traz ao adolescente muita responsabilidade mais cedo. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, na minha visão, foi um estrago para a nação. Jogou muitos e muitos jovens despreparados, sem berço, sem orientação, sem ocupação na criminalidade. E usado, no meu ponto de vista, pelos marginais de maior idade. Então, eu acho que o trabalho, ele dignifica a pessoa, ele dá responsabilidade à pessoa. Quando se fala aqui da divisão de pobre e de rico, eu não penso dessa forma. O rico trabalha muito mais do que o pobre, porque ele precisa de manter emprego. O Antônio Emílio de Moraes levanta cedo, na idade que ele está, ainda doa 1 hora de trabalho dele, com todos os seus afazeres, à Beneficência Portuguesa em São Paulo. E ele é um homem milionário. Então não é questão do trabalho ser do rico ou do pobre. O trabalho, na minha visão, dignifica as pessoas, dá mais responsabilidade e dá interesse. E não atrapalha o estudo, em hipótese nenhuma. O que precisa no Brasil é escola pública de qualidade, é valorizar os professores, pagar salário digno, é melhorar o primário que está um desastre. Um menino no 3º ano de escola não sabe ler e escrever, não sabe quanto que é 2 mais 2. O ensino aqui está ruim, piorou. E a criminalidade, ela está em cima dos privilégios. E é muito perigoso um menino hoje com 12, 13, 14 anos, que pode fazer qualquer barbaridade, ter amparo de lei que ele não é obrigado a trabalhar. Ele bate no peito: eu não sou obrigado a trabalhar, meu pai. A lei está ensinando ele a ser marginal, a lei está ensinando ele a não ter responsabilidade, a lei está ensinando ele a não ser trabalhador. Mas vê os empresários novos, se os filhos deles não estão ajudando aos 12, 13 anos no escritório, para aprender. Porque se ele não aprender, ele não sabe nem manter o patrimônio criado pela sua família. Parabéns, deputado, pela fala de Vossa Excelência. E o Brasil precisa de mudar. Precisa de mudar. Privilégio tem que acabar. Responsabilidade tem que ter desde cedo para dar cidadão de bem. Muito obrigado. Obrigada, deputado Zé Teixeira. Com certeza, o seu ponto de vista não é muito diferente do meu. É claro que nós temos que colocar e ressaltar a posição do deputado Pedro Kemp, mas entendo que, da forma como está hoje, esses nossos jovens, eles estão à mercê do crime nas ruas. Então, eu acredito que tem que ter repensado, sim, essa questão da menoridade, a questão do impedimento, né, para que o menor possa trabalhar. Eu entendo também que o trabalho, ele traz uma responsabilidade para o jovem, para o adolescente, que ele não vai, às vezes, conseguir um banco de escola. E aí, quando a gente vê essa notícia, né, onde foram abordado um aluno dentro da sala de aula, fazendo uso de maconha. Imagina esse professor, que hoje é a nossa autoridade,
acabou nas escolas, infelizmente, não se tem autoridade, o professor tem medo, visto que ainda essa semana um adolescente esfaqueou um professor. Então imagine esse professor e vai dizer, aqui não. O que será que pode acontecer com esse professor? Então, é complicado e hoje a nossa condição. Então eu pergunto, será que se esse adolescente trabalhasse, tivesse dignidade, fosse útil para uma sociedade, será que ele estaria lá, a bel prazer, desrespeitando este ambiente público e de decência? Mas eu permito, deputado Lauro Davi, o seu à parte, para também enriquecer um pouco mais esse debate. Primeiramente, parabenizá-la pelo tema, pelo assunto como aborda. É evidente que em cada momento que a gente se choca com alguma coisa, passa a se debater esse assunto. Tudo isso tem fundamento a partir desse fato da agressão física que apareceu de público para nós, da agressão da menina. Segundo, a questão da realidade do adolescente na escola. Mas tem algumas questões que vêm passando por aqui que a gente não se atenta para isso. O deputado Zé Teixeira foi de uma felicidade no que colocou muito grande. Primeiramente, nós não podemos discutir isoladamente a droga na porta da escola, nós não podemos discutir o menor desocupado sem discutir o primeiro ponto, a escola. Eu apresentei hoje um requerimento para a secretária nos informar a real situação daqueles que não conseguem mais trabalhar, professores readaptados, o que fazem. Nós temos hoje, por exemplo, que discutir qual é o que o Estado faz de segurança perto das escolas, próximo das escolas. E se você vê o noticiário nacional, você vê que o traficante está ali, não tem ninguém para olhar aquilo. Qual é a disciplina, e temos que debater isso, deputado Pedro Kemp, qual é a autoridade da escola em poder estabelecer regras para o adolescente ficar lá ou cá? Então a gente trazer o debate para o trabalho, para o menor, para o estatuto do adolescente está errado. Nós temos que ver o que é que o Estado efetivamente tem colocado como segurança para a escola, como qualificação de professores, que conseguiram, Zé Teixeira, cadê o deputado Zé Teixeira, que conseguiram na justiça 1/3 da carga horária no Estado para poder se preparar um pouco mais para melhorar a qualidade do ensino, e tiveram para a justiça por isso. Então há um contexto social, deputado, que leva a esses fatores e que nós temos, por exemplo, debatido aqui. A Guarda Municipal daqui de Campo Grande, de Dourados, onde tem, faz o quê? Pega um talonário de multa e vai buscar arrecadação no trânsito. E as escolas abandonadas. Colocaram segurança patrimonial há tempo na escola, um cidadão despreparado, sem autoridade nenhuma, que se esconde de medo. E eu, no ano passado, já fiz essa referência. Os médicos começaram a apanhar nos consultórios, serem agredidos nos consultórios. O professor agredido na escola. E nós não temos meios legais e jurídicos para a escola dizer o aluno ou fica para dentro ou fica para fora. Se para fora, alguém tem que encaminhá-lo para algum lugar. Não é só a questão isolada do fato, se nós não pudermos relacionar o preparo do professor, a segurança na escola, a norma disciplinar, o uso obrigatório dos uniformes, ainda que estão sendo dados hoje, essas questões que nós precisamos colocá-las todas no contexto para dizer, existe saída sim. Pelo menos perto da escola não vai ter a droga. E na questão do trabalho, para encerrar um minuto o nosso tempo, na questão do trabalho, pelo que ele tem razão, não é retornar ao passado, não. Eu trabalhei desde que eu me conheço gente, trabalhei com meu pai. Ele tinha um emprego, era lavoura, eu trabalhei. Hoje, o pai não tem um emprego, o que o filho vai fazer? Não é de pobre ou de rico, não. O meu filho trabalhou, a partir de que entrou na escola, no meu escritório. Tinha escritório, eu trabalhava ali, entregando correspondência ou coisa que vale. E o pai pedreiro? E o pai desempregado? Então há um contexto muito maior que a gente tem que fazer esse debate para dizer,
tem jeito sim, mas envolve outras questões. Parabéns, deputado. Obrigada, deputado Lauro Davi, pelas suas colocações e com certeza vem trazer aí um ponto de vista para que a gente possa estar aí refletindo, repensando e quem sabe trazendo, né, deputado Lauro Davi, nesse contexto, né, de todos aí envolvidos, educação, saúde, o social, enfim, né, e a Secretaria de Segurança Pública também. Eu acho que todos os atores, né, inclusive a sociedade civil, a família, né, que hoje temos valores aí tão invertidos, né? Eu acho que fica aqui essa reflexão que o senhor mesmo bem colocou no seu pronunciamento. Deputado Júnior Malk. Deputada Mara Caseiro, primeiro parabenizar por trazer o tema. E me preocupa, às vezes, a discussão, a forma, às vezes, que ela toma, né, dentro de um processo de discussão. Por que a preocupação? Porque, na verdade, nós somos um país reagente. Nós reagimos diante de determinadas situações e, em cima da situação, nós buscamos encontrar alternativas que nos parecem a mais razoável para tentar resolver o problema. Eu sou contra, né, claramente a redução da maioridade penal, porque não entendo que é a lei, simplesmente a mudança da lei, você reduzindo sem alterar, né, a forma que a família, que a sociedade, que o próprio Estado trata, né, as suas crianças e trata o jovem e o adolescente, oferece para ele as condições de aprendizado, de estrutura, de oportunidade de lazer que vai resolver o problema. Né? Então, sou contra realmente, porque acho que isso é uma forma de reação muito simplista e que apenas com a mudança da lei parece-me que estaríamos assegurados de que o jovem, o adolescente não mais praticaria o crime, não mais praticaria o delito. Mas, enfim, eu quero inclusive fazer, deputado, se me permite, a leitura do capítulo que trata da família, da criança, do adolescente e do idoso na Constituição Federal. O artigo 227 é muito claro. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer. Em nenhum momento a obrigação é exclusiva do Estado. Aliás, nenhum supre o outro. Cada um tem a sua responsabilidade no contexto. O que nós precisamos é realmente responsabilizar o primeiro instituto também, o segundo e o Estado. São os três entes para que nós possamos realmente assegurar que as crianças e os adolescentes tenham um tratamento prioritário. Grande parte dos problemas que nós temos hoje relacionados ao adolescente é justamente pela desestrutura familiar. Se a família não provê ao jovem, a grande maioria das famílias não são bem estruturadas ou constituídas, as crianças, normalmente a questão é que comete os delitos, né, os atos infracionais hoje, elas são de pais ausentes ou que não conhecem os pais, apenas a mãe ou criadas por avó, então não tem uma família estruturada, a sociedade não os acolhe, o Estado não provê, né, um ambiente favorável para essa criança. Aí nós vamos discutir que reduzir maioridade penal vai resolver esse problema. Não vai de forma nenhuma. Eu acho que nós temos sim que discutir o problema, nós temos que garantir que o Instituto Familiar, que é o mais importante de todos e a célula de uma sociedade, a gente consiga entender e ter uma estruturação e trabalhar no sentido de estruturá-lo, que a sociedade também compreenda bem e faça o acolhimento desse jovem, porque muitos dos casos que acontecem quando nós vamos encontrar o perfil daquele que cometeu o ato infracional, nós vamos constatar que ele teve uma família desestruturada, que a sociedade após também não o acolheu e que o Estado não houve estrutura adequada também para poder encaminhá-lo de forma correta. Aí todos os problemas, quando ele acontece, a sociedade reage e acha que tão somente a punição ou a redução da maioridade vai resolver o problema. Então eu acho que é um tema extremamente importante, cabe um debate aprofundado, várias vezes essas discussões já vieram a cabo, mas nós temos que nos manifestar. Eu quero cumprimentá-lo por trazer o tema, mas merece uma discussão bem profunda acerca dele para que a gente realmente tenha, né, pelo menos uma linha, um consenso mínimo das ações que devem ser tomadas.
Obrigada, deputada Júlia Mock. E realmente, eu penso que a nossa sociedade, ela teve os avanços, né? Avanços da modernidade. Ora, coisas boas, ora, coisas ruins, né? Entendo também que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio trazer uma garantia de proteção à criança, ao adolescente, isso é indiscutível. E nós aqui também não estamos defendendo o trabalho infantil, mas nós defendemos uma reflexão e um debate. Será que este modelo de impedir que um jovem de 14 anos que esteja em condições de trabalhar, impedi-lo de trabalhar, será que está correto? Nós acompanhamos o trabalho do Dr. Sérgio Arfucha, onde vinha fazendo e que vem fazendo um trabalho excepcional nas escolas, trabalhando o tema do resgate da autoridade dos pais, autoridade da escola, e que foi, inclusive, até mal interpretado pelo próprio Ministério Público do Trabalho, onde dizia que as medidas eram abusivas. Eu entendo que não. Eu entendo que ele estava praticando o exercício da sua função para tentar resgatar esse jovem, esta família, este pai e esta mãe, para assumir a sua responsabilidade. Então, é neste sentido, precisamos repensar conceitos. Precisamos discutir, sem dúvida nenhuma, a questão da maioridade penal. Precisamos discutir, sim, o Estatuto da Criança e Adolescente, para que ele continue sendo um meio de proteção e não um meio de abuso da nossa criança e do adolescente, que muitas vezes fica nas ruas à mercê do criminoso, à mercê das drogas, e leva a essa criança a achar que tudo é normal, que tudo pode, a chegar ao extremo do absurdo de consumir droga dentro da sala de aula. Então fica aqui, eu acho que todos os debates, temos que nos unir nessa causa. Não podemos, e até li um pronunciamento de uma pessoa que agora não me recordo em qual jornal, e ela dizia o seguinte: nós não podemos trazer essas tragédias ao debate apenas para nos promover. Não é essa a intenção. E sim para repensar, para tentar achar soluções. E até para levar para uma mãe que possa estar nos ouvindo, para um pai que possa estar nos ouvindo. Será que na minha casa eu estou educando de forma correta o meu filho? Ou aonde eu tenho que ir para buscar ajuda para o meu filho que está com desvio de comportamento? Onde que eu vou? É lá na Secretaria de Saúde do Estado, do município? É ter uma referência. Essa presidência comunica que Vossa Excelência disporá de 3 minutos para encerrar esse pronunciamento. Obrigada, presidente. Vai ser bastante para mim concluir a minha fala. Então, é para isso que nós queremos estabelecer um debate nessa casa, junto com todos os nossos 23 deputados, 24 deputados preocupados com esta causa. E no sentido de trazer soluções, né? No sentido de fazer as pessoas repensar um novo modelo de sociedade. O que eu tinha para hoje, senhora presidente, muito obrigada.